Jesus está voltando. Corre, corre que ainda dá tempo de vocês chegar a Ele. Se arrependa. Pede para Deus perdão. Corre para os braços dele. Enquanto é tempo. E você que é jovem cristão, tem sua vida alinhada com Deus, vai atrás dos seus amigos, dos seus familiares. Não perde tempo. Não perde. A gente compartilha de uma alegria imensa, que é viver a eternidade com Cristo. Mas saber que muitos podem ficar doloridos. A gente tem a arma mais poderosa. A gente não precisa sair do nosso quarto para pregar o evangelho hoje em dia. A gente não precisa sair do nosso quarto para falar que Jesus, ele te ama. Apenas com o celular ou a rede social a gente grava, a gente fala de Jesus. Aleluia. Singing hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sing it now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just praise the Lord and worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Que o Brasil vai passar agora do mês de junho agora, até o mês de setembro, é muita coisa que vai acontecer. Irmãos, tem coisas aí que você vai ficar com a mão dentro da boca. Por isso, ore pela tua família, busque a presença do Senhor, vai andar no Brasil. Maniacai fonibra calasteia. Irmãos, eu vi um personagem, um anjo, eu não sei se anjo, ele descia como se não precisasse de nenhum componente para protegê-lo. Quando ele tocava os pés no chão, as raízes e as árvores que estavam por perto, suas folhas se desprendiam. E ele vai rodear o Brasil, ele vai caminhar em todos os estados. É o princípio da indignação de Deus pelo que o Brasil está passando por esses que são aqueles que ficam em cima do muro. Tem algo que está andando, e ele vai começar, e vai doer muito porque ele vai descer no Rio Grande do Sul, ele vai descer lá. Deixar de ir à igreja, 3 coisas vai acontecer com você. A terceira é a mais grave de todas e você não pode cometer esse erro. Primeiro erro e primeira consequência de abandonar a igreja, você vai se esfriar na fé. A igreja é a comunidade da fé. Quando você vai para a igreja, você se fortalece e você fica com a fé em alta. Quando você sai da igreja, a tendência é sua esfriar na fé. A segunda coisa que acontece é que você fica vulnerável ao ataque de Satanás. Quando o diabo pegou Eva, ela estava sozinha, isolada. Quando o diabo atacou Jesus, foi exatamente quando ele estava no deserto, sozinho, isolado. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário,
ele anda ao derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Como é que o leão ataca? Você já viu? O leão tem um bando e tá ali aquele bando passando. O leão só ataca aquele que está apartado do bando. A igreja é isso, está o grupo da igreja. O diabo tem mais facilidade em pegar você que está afastado do grupo, que não está mais no meio, nas campanhas, na oração, nos propósitos que o ministério faz parte. A terceira e a última, essa é a mais perigosa de todas. Antes de falar, toca no sinalzinho demais que está aqui do lado, toca nesse coraçãozinho. Todo vídeo já vai tocando logo no coração, toca 2 vezes aqui na tela. Aqui embaixo tem 3 pontinhos, manda sua dúvida sobre libertação e batalha espiritual. Eu quero responder a sua pergunta no próximo vídeo, tá bom? E se você quer ser um aluno da Escola de Libertação, o link está na bio do TikTok. Também os nossos livros. Estão vendo aqui gente perguntando, o livro, como é que acha? Na bio do TikTok. Terceiro e último, quando você deixa de ir para a igreja, você perde a sua salvação. Bispo, isso é um escândalo. Amigo, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Eu sei disso, eu ensino isso. Só que a igreja é lugar dos salvos. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Por que o autor de Hebreus diz isso? Sabe por quê? Porque deixar de congregar vai te esfriar na fé, você vai ficar com dúvida, vai ficar vulnerável ao ataque de Satanás, e a consequência disso é o quê? Me explica. Você vai pecar, e a consequência é perder a sua salvação. Portanto, não abandone a igreja. Ah, mas a igreja me decepcionou. Seu marido te decepciona, você deixa ele. Seu patrão te decepciona, você pede conta do emprego. Só a igreja que quando te decepciona você vai sair. Ah, não cai nessa, isso é do diabo, tá bom? Compartilhe, manda esse vídeo para mais 7 pessoas. Alguém que está afastado da igreja e precisava ouvir esse vídeo hoje. Forte abraço, eu sou o Bispo Santos, te vejo no próximo vídeo, Minuto de Libertação. O Senhor me arrebatou para o inferno. Eu lembro que eu passei a madrugada inteira buscando. Pastora, eu não comia. Eu tirava água, tirava comida, tirava tudo. E eu comecei a descer. E quanto mais eu descia, menos de mim existia. Entendeu? Menos de mim existia, mais do Senhor. E aí eu lembro que nesse dia, o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ter algo sobrenatural. E eu lembro que esse dia à tarde, o Senhor falou assim, vai na casa de uma missionária tal. A neta dela tá possuída por demônio. E ela não tá conseguindo guerrear só. Vai lá, tô te enviando lá para ajudar ela. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dessa missionária, fui lá, guerrei com ela, ajudei. E a filha dela ali, graças a Deus, né, os demônios deixou ela. E eu peguei e saí, estava muito cansada, que quando a gente termina assim, um processo desse, a gente fica cansada, né. E eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, me deu uma sonolência, pastor. Aí eu coloquei a pregação na televisão, lá no meu quarto, e deitei. Quando eu deitei, eu só lembro que eu deitei e adormeci. Quando eu adormeci, eu lembro que eu via o meu espírito sair do meu corpo, como se eu tivesse o meu espírito vendo o meu corpo deitado na cama. E demorou muitas horas. Isso aconteceu, acho que de 6 a 7 horas. Esse processo todo. E as minhas filhas me chamavam. 6 a 7 horas, você fala da noite? Não, começou à tarde. Mas foi umas 7 horas de relógio. Lá deitada. Deitada, né? E as minhas filhas me chamavam e eu não respondia, ficava ali parada. O meu espírito saiu do corpo. E quando o meu espírito saiu do corpo, é como se eu estivesse voando e eu via o meu espírito deitada. Quando eu penso que não, eu fecho os meus olhos e abro, eu estou num lugar bem escuro. Era tipo uma caverna. Eu nunca esqueço. Era uma caverna. A porta de uma caverna. E quando eu olhei, aquele lugar já me deu um temor, um medo terrível. E eu comecei a gritar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse? Porque até então eu estava tendo o sobrenatural de Deus, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas quando eu vi aquele lugar, o lugar em si já dá um medo. E eu falei assim, meu Deus, que tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse, Senhor, me tira daqui. Como se eu quisesse voltar e não conseguia mais. Eu falei, Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar. E eu vi a voz do Senhor, e a voz dele mansa, aquela voz mansa, falou assim, minha filha, não fique com medo, eu te trouxe aqui para libertar algo que acompanha a tua vida. Ele fala assim para mim, eu preciso que você entre dentro dessa caverna. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou entrar, tem misericórdia de mim, me tira daqui. Eu gritava, me tira daqui. E Deus falou só assim, entra minha filha, entra porque eu tenho algo para te mostrar. Quando eu entrei foi a cena mais terrível que eu vi, pastora. Mais terrível. Aquela lava de fogo descia, e eu lembro que eu estava descalço, e começou a queimar os meus pés.
queimava meus pés. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a gritar, Deus, por misericórdia.